Então, olá pessoal, mais um vídeo de cálculo 2. Desculpem a demora, ainda estou me recuperando. Eu estou com problema na gripe, quero evitar tosses, inclusive, no vídeo. E por isso, de vez em quando, eu vou tomar um chimarrãozinho para a minha voz não ficar mais tão ruim. Não vou editar, e então desculpem qualquer erro, pessoal. Então, a gente está trabalhando intervalos de convergência de uma série de potência. Uma série de potência, porque na verdade os termos dessa sequência dependem de potências de x, mas a gente nota que na verdade são na forma polinomial. Uma série de potência é uma função polinomial de grau infinito. Por exemplo, se n igual a zero, nós vamos ter menos 1 na zero, vezes zero, x na zero, dividido por 3 na zero. Se n é 1, ficaremos com menos 1 na 1, vezes x na 1, sobre 3 na 1. Se n é 2, menos 1 ao quadrado, vezes 2, vezes x ao quadrado. Tudo dividido sobre 3 ao quadrado. Se n for 3, menos 1 ao cubo, vezes 3, vezes x ao cubo, sobre 3 na 3 e assim, infinitamente, até infinito. Bom, se a gente perceber esse termo, esse primeiro termo é zero. Esse segundo vai ficar menos 1x sobre 3. Então, menos x sobre 3. O terceiro termo, menos 1 ao quadrado é 1, vezes 2x ao quadrado dividido por 9. Então, é mais 2x ao quadrado sobre 9. Próximo termo, menos 1 ao cubo, vezes 3, vezes x ao cubo por 3 sobre 3. Aqui a gente consegue simplificar e fica menos x ao cubo sobre 9 e assim sucessivamente. Então, os termos são polinomiais, na verdade, que é aquilo que eu falei, de ser potências de x. Então, assume uma série de potências, assume a forma polinomial, só que vai ser de grau infinito. Se o n igual a 4, vai ficar x na 4, se n igual a 5, vai ficar x na 5. E como o somatório vai até infinito, então é um polinômio de grau infinito, certo? Isso a gente trabalha na matemática e a série de potência é um exemplo. E, como eu disse para você, a série de potência é interessante porque essa série de potências, se são polinomiais, são funções polinomiais, mesmo que de grau infinito, são fáceis de derivar, integrar. E agora a gente vai ver o intervalo de convergência. Então, para que valores de x, essa soma infinita, que a gente está vendo os três primeiros termos aqui não nulos, menos x sobre 3 mais 2x ao quadrado sobre 9, menos x ao cubo sobre 9, para que valores de x essa série de potência converge. Por exemplo, e se o x fosse 1? Ia ficar menos 1/3 mais 2 nonos, menos 1 nono. Será que essa sequência seria convergente? Seria divergente? Então, a gente aplica os conhecimentos das séries numéricas para determinar para que valores de x a série converge. E aqui a gente vai usar o critério de D'Alembert. Nós vimos que o critério de D'Alembert ele é o mais prático, embora os casos inconclusivos tenham que ser trabalhados separadamente, porque onde o limite de n tendendo a mais infinito do an mais 1 sobre an, que a gente tem o L, Se L é menor que 1, então a gente conclui que converge. Se L é maior que 1, a gente conclui que diverge. Se L é igual a 1, é inconclusivo. Então, a gente precisa aplicar outro critério de convergência. E isso sempre vai acontecer. Aliás, sempre vai acontecer não, mas pode acontecer numa série de potência. Então, vamos lá. Vamos aplicar, então, o critério de convergência para essa série de potência.
Então, o que a gente precisa fazer? Bom, definir quem é o AN mais 1 ou AN. Na verdade, eu chamo de BN porque na série de potência, a sequência, a parte numérica, que seria esse menos 1 na N vezes N sobre 3 na N, seriam os coeficientes das potências de x, então a gente chama isso de AN. Então, para o critério de D'Alembert, eu chamo Bn o termo geral da série de potência toda. Então, menos 1 na N vezes N, x na N sobre 3 na N. Então, quem vai ser o Bn mais 1? Bn mais 1 vai ser menos 1 na N mais 1, multiplicando N mais 1 vezes x na N mais 1, tudo sobre 3 na N mais 1. Então, vamos calcular agora o limite. De N tendendo a mais infinito, do Bn mais 1 sobre Bn. Vai ter uma porção de simplificação e isso é matemática básica que é preciso ter cuidado para nós simplificarmos corretamente. Bom, a gente aplica em módulo. Isso quer dizer que, por exemplo, esse menos 1 na N mais 1 ou menos 1 na N, nós não precisamos nos preocupar, porque o módulo, né, dessa parte vai ser apenas 1. Porque esse menos 1 na N ou menos 1 na N mais 1, ele só vai resultar ou em menos 1 ou em 1. Né? Então, em módulo, isso não aparece. Então, fazendo a divisão de frações, e já vou dar uma modificada usando propriedade de potenciação para já pensar nas simplificações, né? Por exemplo, x na n mais 1 é x na n vezes x na 1, sobre 3 na n mais 1 é 3 na n vezes 3 na 1, é a propriedade de potenciação. Então, conserva a primeira, multiplica pelo inverso da segunda, então vai multiplicar por 3 na n sobre n x na n. Então, aqui nós vamos perceber, né, que vai simplificar várias coisas. Ó, o 3 na n, o x na n, e o que vai sobrar depois disso? Acho que não simplifica mais nada. Então, sobra limite de n tendendo a mais infinito, n mais 1 vezes x sobre 3n, é o que sobrou. Bom, n mais 1 e 3n, a gente não precisa aplicar o módulo, porque já é de número positivo. O que a gente precisa aplicar o módulo é no x, né? O x que assume qualquer valor real, né? Então pode assumir valores negativos, então a gente tem que... o x a gente tem que deixar em módulo. Se a gente perceber, né, módulo de x, em limite, é módulo de x, porque a variável do limite é o n. Então, módulo de x é uma constante. Uma constante para a variável do limite, que é o n. Então, a gente tem que saber, na verdade, qual é esse limite aqui, ó, n mais 1 sobre 3n. Bom, quem já está acostumado a calcular limites, sabe que esse limite aqui é 1/3. Como é que a gente faria? Por exemplo, um dos mecanismos possíveis é dividir tudo por n. Então, simplificando, o limite de n tendendo a mais infinito vai ficar de 1 mais 1 sobre n dividido por 3 vezes módulo de x. 1 sobre n tende a 0 e vai sobrar 1/3 que eu falei. Então, esse limite é 1/3 vezes módulo de x. Então, esse é o L para o critério de D'Alembert. E, por exemplo, para convergência, o L tem que ser menor que 1. Na verdade, aqui ele já é maior que 0, porque a gente já considerou em módulo. Então, ó, 1/3 do módulo de x tem que ser menor que 1.
Isso acarreta módulo de x menor que 3. Isso já nos diz o intervalo de convergência e nos diz o raio de convergência, na verdade. Então, ó, vamos pensar quais os valores de x, que aqui a gente está no caso da convergência, né? Então, vai convergir para esses valores, né, para módulo de x menor que 3, porque aí o limite é menor que 1. Então, vamos visualizar na reta real para facilitar. Imaginar a reta real e pensar nos números x que em módulos são menores que 3. Bom, essa série eu não falei no início, mas ela é centrada no zero, né? Lembrando, uma série de potência é uma série da forma de somatório de n igual a zero mais infinito, de AN, aquele AN que eu falei, vezes x menos A na N. Aqui nós só tínhamos x na N, então aqui o nosso A era zero, que é o centro da série. E então, nos casos de intervalo de convergência, o centro da série vai ser o centro do intervalo. E aqui a gente pode perceber que do menos 3 ao mais 3, a gente vai ter a convergência, porque do intervalo aberto de menos 3 a mais 3, né, o módulo é menor que 3, e pelo critério de D'Alembert, garantimos a convergência. Olha a tosse aí. Bom, agora o que a gente precisa saber é os casos inconclusivos. A gente sabe que menor que menos 3, né, se módulo de x for maior que 3, a gente sabe que aí o L, né, o limite que veio esse módulo de x maior que 3, vai ser maior que 1, vai ser divergente, então já não nos interessa. O que pode acontecer é a gente ter que analisar aonde o módulo de x igual a 3, porque aí o limite é 1 e aí são os casos inconclusivos e a gente precisa saber, né, se converge ou diverge para esses valores de x. Então, a gente precisa analisar os casos inconclusivos. Vamos começar com x igual a menos 3. Se o x igual a menos 3, o somatório, que era de 0 a mais infinito, era de menos 1 na n vezes n, x na n, sobre 3 na n. Então, se x é menos 3, vai ficar menos 1 na n vezes n menos 3 na n, sobre 3 na n. Bom, aqui a gente pode, matemática básica, né, propriedade de potenciação aqui, temos duas potências se multiplicando de mesmo expoente. Então, a gente pode conservar o expoente e multiplicar as bases. Então, vai ficar menos 1 vezes menos 3 na n, vezes n sobre 3 na n. Quem é essa série? Porque aí que tá, a gente tem que ver quem é essa série para saber por outro critério de convergência, que não D'Alembert, né? Porque o D'Alembert a gente já sabe que vai dar inconclusivo se converge ou diverge. Então, menos 1 vezes menos 3 é 3, então vai ficar 3 na n. Isso facilita porque aqui vai haver a simplificação, né? 3 na n sobre 3 na n é 1. Então, na verdade, quando n é menos 3, vai ficar o somatório de n. Então, quer dizer que isso é 1 mais 2... começa no 0. Mas, enfim, começando no 0 vai ficar 0 mais 1 mais 2 mais 3 mais 4. E a gente sabe que essa série diverge. Então, esse caso inconclusivo diverge. Quer dizer, então, que aqui, realmente vai ficar aberto no... Oh, meu Deus. Vai ficar aberto no menos 3. Então, aqui vai ficar aberto no menos 3. Então, isso não significa nada em relação ao outro extremo. Ao outro extremo, quando x igual a 3. E a gente precisa testar mesmo assim.
Pode ser aberto num, fechado no outro, pode ser nos dois, pode ser fechado, não quer dizer nada. Então, a gente tem que testar os dois. Então, já vou fazer direto, né? 3 na N, vai simplificar um pouquinho mais rápido. Vai haver a mesma simplificação do 3 na N. Claro que o segundo sempre vai ser mais fácil, porque toda a parte de manipulação algébrica já vai ter sido feita alguma coisa parecida. Então, esse número aqui, essa série aqui, menos 1 na N vezes N. Menos 1 na N vezes N começa com 0. Então, ficaria 0 menos 1 mais 2 menos 3 mais 4 menos 5. Só que acontece também que essa série a gente já viu que também diverge. Conclusão: o intervalo de convergência, então, dessa série fica aberto mesmo, o intervalo de menos 3 a 3 aberto. Então, quer dizer que a série de somatório de n igual a 0 a mais infinito, de menos 1 na n vezes n, x na n sobre 3 na n, só converge para valores de x entre menos 3 e 3. Então, esse era isso. Até o próximo.